Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, com muita satisfação imensa do nosso coração, estamos aqui com alegria para dar início mais uma pré-aula das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Hoje a lição de número 4 vai tratar sobre a degeneração da liderança sacerdotal. Hoje o nosso estudo está com base nos versículos 22 a 25 do capítulo 2 de 1 Samuel e também nos versículos 10 a 14 do capítulo 3 de 1 Samuel. Queridos, de acordo com a nossa lição, estudaremos sobre o fracasso dos filhos de Eli no sacerdócio, a sentença de Deus sobre a casa de Eli e as consequências do pecado sobre toda a família de Eli. Veja o nosso comentário. Amados irmãos, de acordo com a lição de número 4, que vai falar sobre os sacerdotes da casa de Eli, juntamente com o seu sumo sacerdote, que era o seu pai, Eli, Deus, ele vai tratar os sacerdotes de acordo com a sua própria lei. Então, se nós pegarmos o que está aí na sua revista, na introdução, Levítico capítulo 21, versículos 6 e 7, nós veremos que, de acordo com os textos mencionados na revista da introdução, os sacerdotes devem ser santos, porque Deus é santo. Por isso que as ofertas também deveriam ser santas. Tudo que fosse relacionado ao santuário e também relacionado ao altar deveria ser santo ao Senhor. Então os representantes de Deus e também os ofertantes e a própria oferta tinha que ser entregue como santa e não como profana, que a gente vai ver quem foi que profanou essas ofertas ao entregar os ofertantes na casa de Deus. Então nós não devemos jamais profanar o altar e o nome do Senhor. A lei de Levítico, que é uma lei divina, trata-se da santidade sacerdotal, versículo de número 7. É aqui que nós vemos que os sacerdotes jamais poderia adquirir como esposa uma prostituta. Jamais um sacerdote da casa de Deus poderia adquirir como uma sua esposa uma pessoa que estava ligada a seu marido, isto é, de acordo com a Bíblia, uma repudiada. Então não deveria tomar por mulher. Sabe por quê? Porque o sacerdócio era santo. E sendo ele santo e consagrado a Deus, então haveria leis lá em Levítico capítulo 21, que deveria determinar entre 5 mulheres, uma que deveria ser virgem. Aquela mulher que o sacerdote adquiriria para sua esposa tinha que ser virgem de acordo com a lei. Então, não bastava os filhos de Eli conhecer a lei, sabendo que Deus tinha um requerimento para a sua vida conjugal. Eles conheciam essa parte da palavra, da letra da lei, mas desconheciam o Deus da lei. Uma coisa é você conhecer a Bíblia, outra coisa é você conhecer o Deus da Bíblia. Os filhos de Eli, ao saber da lei, desconheciam Deus porque eles não praticavam a lei. E na falta da prática, nós observamos que até mesmo no juízo final, Deus determinará aos que dizem que conhecem e que diz que fez tudo em nome do Senhor, eles vão dizer: nós não curemos no teu nome, nós não profetizamos no teu nome. O Senhor dirá abertamente: eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, porque vocês me conheçais? Não. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não adianta ter um conhecimento da letra, é preciso um contato com o dono da letra, com o Espírito Santo. É ele quem revela os mistérios da palavra. E aqui nós observamos
que não bastava os filhos de Eli conhecer a letra da lei, eles tinham que praticar. Assim o Espírito de Deus estava sobre eles. O santuário nunca deve ser profanado, porque o óleo que caiu na cabeça de Arão, que cai na cabeça dos sacerdotes na consagração, este óleo é uma coroa, e se trata de uma consagração da qual o Senhor coroa com o próprio óleo da unção. Então, não deve ser profanado o sacerdócio. Deus exigia que a cabeça do sacerdote tinha que ter o óleo da unção. Então, essa exigência de Deus para o sacerdócio levítico, inclusive os filhos e o próprio Eli, eles não atentaram para essa exigência de Deus. O que foi que aconteceu? Falharam. Então Deus vai ter que levantar um, conforme nós temos na lição, Samuel. Deus vai levantar como sacerdote, profeta e juiz, sendo ele um nazireu. Amados irmãos, Deus vai tratar sobre a casa dos levitas, da onde saiu o sacerdócio, e vai levantar um nazireu. Esse nazireu aqui poderia ser homem ou mulher, conforme o texto de Números, capítulo 6. E aqui nós vemos o Samuel, ele como nazireu, com muito mais exigências que Deus requereria para o nazireado: não tocar em cadáver, não comer fruto da vide, nem a casca da uva, nada com referência a vinho. Então, haveria mais uma exigência maior para os nazireus do que para os próprios sacerdotes levitas. E Samuel cumpriu a palavra de Deus. Ele era um consagrado. Então, as exigências de Deus, feitas para o sacerdócio levítico, era menor em relação ao nazireu. Então, a gente percebe que para os nazireus, eles não poderiam, como eu disse, se aproximar de um morto, não poderia beber vinho, não poderia rapar a sua cabeça, passar navalha, em comparação às exigências que os sacerdotes levitas tinham. Vale lembrar que os sacerdotes levitas não era normal uma vida cotidiana. Então, Levítico, capítulo 21, vai ter uma lei que vai regulamentar a vida de um sacerdote. Então, a vida de todos os outros povos era normal, certo? Mas a vida de um sacerdote não era normal. Basta ler Levítico 21. Então, meus queridos, Deus exigia a santidade. É uma vida totalmente consagrada a Deus. Não era uma vida para todos os do acampamento, mas Deus exigia do sacerdócio, daqueles que eram sacerdote. O sacerdote, ele não pode jamais ser um camarada, amiguinho de qualquer outro, não pode fazer acepção de pessoa. Ele não pode ter comparsas. O sacerdote não pode ter gangue, ele não pode ter panelinha, ele não pode andar com escarnecedores. Salmo capítulo 1, versículo 1. Ele não pode andar com zombadores, ele não pode estar diante de Big Brother, ele não pode assistir Fazenda, ele não pode, porque ele é consagrado a Deus. Ele não é filho de Belial. Ele não pode estar no meio das chorcarrices, das conversas envolvendo exatamente mentiras, profanação, piadas relacionadas à palavra de Deus com línguas estranhas. O sacerdote não pode estar envolvido nessas práticas e nem andar em bandos, porque o óleo da cabeça está sobre ele, é o óleo da unção, é a coroa do sacerdote. Jamais deve negociar esta coroa de unção sobre a sua cabeça. Guarda o que tens, para que ninguém
tome a tua coroa. Jesus disse, vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Ele tem que casar só com uma mulher virgem, de acordo com Levítico, capítulo 21, versículo 13, mostra esta realidade. Então, a Bíblia mostra a maneira quando Jesus chegou, quando ele estava a sós com Deus, quando ele ia sozinho a um tiro de pedra, e ali, sozinho, orava a Deus. Jesus tinha um barco que andava só. Jesus tinha também um burrinho que montou e andou exatamente entrando em Jerusalém, que ninguém havia montado. Jesus foi para uma sepultura que ninguém havia sido sepultado. Jesus foi filho de uma mulher que era virgem, Maria. Jesus, ele tem uma virgem chamada igreja como sua esposa, louvado seja o nome do Senhor, porque na cruz ele desposou com esta, sendo ela virgem, no casamento, na segunda vinda de Cristo. Então Cristo unirá-se a sua esposa, que é a igreja, que não é de nenhum outro homem, só é de Cristo. Então, meus irmãos, tudo isso caracteriza a vida de Jesus como um sacerdote de Deus. No tópico de número 1, nós vamos estudar o declínio espiritual dos filhos de Eli. A decadência espiritual que foi caindo em ruínas. E como um avalanche vai vir um juízo de Deus sobre todos que se dizem da família de Eli. Vocês vão ver. Eli era o pai de Ofni e de Finéias. Foi quem observou a oração de Ana, o próprio Eli. Eli morre aos 98 anos de idade, quando a notícia dos filhos vem sobre todo o povo que estava em Siló. Então a arca de Deus foi tomada pelos filisteus. Os filisteus mataram os 2 filhos de Eli em combate. E a gente vê, meus amados irmãos, olha aqui, ó. Veja só, essa parte aqui, ó. Primeira vez, segunda vez. A primeira vez os filisteus vieram e mataram quantos? 4.000. Depois do exército de Israel foram e trouxeram a arca. Então pela segunda vez agora em batalha com a arca, olha só, alarmantemente o número foi para 30.000 mortos de soldados. Então, na primeira vez 4.000 sem a arca. Na segunda com a arca, olha aí, a peia foi maior. Por quê? Porque não está na arca. Eles não podem divinizar a arca. A arca não é Deus, é apenas um protótipo, uma tipologia. Eles não podem confiar no objeto, numa criatura. Eles têm que confiar em Deus, no homem de Deus. Ele tem que confiar no profeta. Aleluia. Então a gente percebe, meus irmãos, aqui, olha a avalanche, 4.000 na primeira, 30.000 na segunda, depois, mais o Eli, mais os 2 filhos, mais a nora, mulher de Finéias. Então nós já temos aqui, 4 pessoas. 1, 2, 3, 4. Então morreram aqui, desde o primeiro combate, passando pelo segundo e vindo para cá, nós temos 34.004 mortos no total. Isso é uma avalanche de juízo de Deus. Estes aqui morreram no mesmo dia. Eli, os filhos e a nora. Foi o que o profeta disse, vai morrer no mesmo dia. Então o juízo de Deus veio no mesmo dia, quando os filisteus lutaram contra Israel. Então esta batalha que veio a segunda vez, quantas vezes Israel perdeu aqui em relação à primeira? É só pegar o 4 vezes, o múltiplo
de 30, nós não temos aqui. Então vamos colocar aqui, ó, aproximadamente o 7. 4 vezes 7 é igual a 28. Então, ó, 30 para 28, aproximado. Então 7 aqui seria 7 vezes. Então, 4 vezes 7, 28. Então, aproximadamente 30. Então, foi 7 vezes a mais em relação à primeira, a vitória que eles sofreram. Os filisteus ganharam a luta 7 vezes a mais do que a primeira. Isto com a arca, mostrando que a arca era só uma representatividade e que eles não poderiam colocar a arca no lugar do verdadeiro Deus. Então, a gente vê que a notícia chegou. A notícia veio dizendo: olha, os filhos morreram. A arca foi levada pelos filisteus. Meus queridos irmãos, o impacto foi grande. O coração de Eli já estava temeroso. Por quê? Porque ele sabia que a arca estava lá em Ebenezer, no arraial de guerra contra os filisteus. Estava temendo. E quando veio a notícia e todo o povo se apavorou, ele quis saber. E ao querer saber da notícia, saiu no meio do arraial de Israel, que estava em combate no exército, nas tropas que estavam lutando contra os filisteus, um soldado fujão, um desertor, aquele que sai sem autorização do seu comandante de guerra, de exército. Então ele saiu do seu combate, ele fugiu para não morrer. Quando ele saiu e correu e foi até Siló, ele trouxe a notícia. Então foi o correio da má notícia. Então, assim como a arca foi uma maneira que Deus usou, mesmo que aparentemente Deus aceitasse uma derrota, porque a arca foi tomada, porque a arca representava Deus, então aparentemente Deus aceitou uma derrota. Aparentemente. Para que isto, irmão? Para que os dois filhos viessem trazendo a arca, Ofni e Finéias. Porque Deus, ele não erra. Deus é o inspirador dos profetas. E nenhuma das suas palavras cairá por terra. Foi isso que Deus deu testemunho de Samuel. Porque foi o segundo profeta a profetizar sobre a casa de Eli. Então Deus, ele não faz confusão. Foi isso que está escrito na lei. Jesus falou: não está escrito na vossa lei que o testemunho de duas pessoas são verdadeira? Então o primeiro veio, que era o anônimo, e o segundo veio, Samuel, e agora trata-se da segunda pessoa trazendo a mesma notícia, fazendo com que Deus mostrasse a realidade da sua própria lei, que ele não se contradiz. O testemunho de dois homens é verdadeiro. O primeiro profeta, o profeta anônimo. O segundo profeta, Samuel. Agora, não tem como receber o juízo. Não tem como escapar da condenação, da ira vindoura. Então, sempre escapará um homem mensageiro despreparado para trazer uma má notícia. Aquele homem não era um carteiro. Aquele homem era um soldado fujão, um desertor. E ele tratou-se de trazer uma má notícia e, com certeza, tornou-se um assassino próprio da própria casa de Eli. Quando ele fala para Eli que o povo de Israel havia perdido uma batalha, houve uma grande mortandade entre os filhos de Israel. 30 mil homens, soldados, armados, morreram, mataram os dois filhos de Eli, e ainda levaram a arca de Deus. Foram tomados pelas mãos dos filisteus. Coração passou mal, Eli cai da cadeira e ele morre. Como é que ele morre? O próprio peso mata. Como assim? A Bíblia diz que ele era pesado.
E quando ele cai, o peso ajuda e ele quebra o pescoço. Então o peso ajudou a matar o próprio Eli, porque ele era um velhão muito gordo. E quando ele cai sem poder de defesa. Ainda mais que ele não tinha visão, era cego. Então, além da idade, 98, ser cego e ser gordo, então o peso ajudou a matar Eli. Então, no mesmo dia, mata-se os dois filhos, o próprio Eli e agora a nora, que estava para dar luz. Quando sabe da notícia do seu esposo que morreu, do seu sogro que acabou de morrer, ela não aguenta, a bolsa se estoura, o menino nasce e ela morre. Não deu tempo nem dela abrir a boca. Foi as mulheres que estavam lá que disseram: o menino se chama Icabode, porque foi-se a glória de Israel. É triste, mas é real. Deus alertou a casa de Eli. A Bíblia diz que lá em Apocalipse, que Deus tem algo para revelar, mas Ele não revela antes que não passe pelos seus profetas. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve iam de acontecer. Então as coisas que iam de acontecer na casa de Eli foi revelada antes. Mas eles não atentaram para a palavra de Deus. Por isso que eles morreram, porque eles não se converteram. Eles se tornaram apóstatas, e os apóstatas, eles são fulminados. Não há sacrifício nem de animal e nem de vegetal, nem oblação nem libação, nem pão nem vinho. Eles morrerão. Não tem sacrifício de animais, nem com carne nem com sangue, que Deus aceitará, porque eles são blasfemos, e a blasfêmia contra o Espírito Santo não terá perdão. Eles não pecaram simplesmente contra o seu irmão, eles pecaram contra Deus. A própria Bíblia diz, em Samuel, quem os perdoará? É um tipo do pecado cometido contra o Espírito Santo, que está em Lucas capítulo 12, quando Jesus disse: se pecar contra o Filho, tem perdão, mas se pecar contra o Espírito Santo, não terá perdão. Queridos, Ofni e Finéias eram muito maus. Eles transformaram a casa do pai em covis de ladrões. Eram assaltantes do santuário. Eles roubavam a carne do próprio ofertante. Eles tomavam da mão do ofertante. Os ofertantes, eles tinham conhecimento da lei. Eles sabiam que primeiro a gordura passava primeiro para onde? Para o altar de sacrifício. Era a gordura, como hoje se costuma a fritar um ovo. Você coloca a gordura para depois colocar a fritura dos ovos. Então se fritam ovos primeiro colocando a gordura. Uma carne, primeiro tem que se colocar a gordura. E eles sabiam disto. Os ofertantes até reclamavam que eles roubavam a gordura que só Deus a pertencia. Deus proibia comer a gordura, porque a gordura ia primeiro do que o próprio sacrifício, porque o sacrifício ia ser consumido, mas primeiro tinha que se colocar o combustível. Primeiro o combustível, a gordura, seria o combustível para a queima da oferta queimada. Poderia ser um holocausto, poderia ser uma oferta pacífica, mas tinha que colocar primeiro a gordura. Mas eles não estavam aí. Eles eram tipo feras, animais selvagens, que estavam dentro de um covil de ladrões, fazendo da casa de Deus um covil de ladrões. Tinha até um cobaia, que ele ia na frente e tomava os sacrifícios para levar para Ofni e Finéias, os obreiros novos. Então esses obreiros novos são os mesmos que se dão à fornicação atuais. Esses que vão para a igreja e dizem: mãe, eu vou lá, pai, eu vou lá, mas eles vão fornicar, como Ofni e Finéias. Eles eram sacerdotes, mas eram sacerdotes de motéis, eram sacerdotes de prostíbulo. Eles não tinham a casa de Deus como uma casa de oração, mas ele tinha uma casa
para programação, juntar-se com as mulheres do arraial, exatamente que iam à casa de Deus. Então, 1 Samuel capítulo 2, versículo 22, os filhos de Eli deitavam com as mulheres, aquelas que vinham até a porta da igreja, e todos viam essa arrumação. Até mesmo o próprio sacerdote Eli, o pai de Ofni e Finéias, chegava a seus ouvidos a respeito das notícias más dos seus filhos, mas ele não estava nem aí. Eu escuto notícias sobre vocês, meus filhos, mas ele não corrigia. O povo estão falando isso, meu filho, mas ele não corrigia. Então, as artimanhas atuais dos falsos obreiros ainda é a mesma: impureza sexual, abuso de autoridade, fama ministerial. Ora, se o sacerdote tem um superior, que é o seu próprio pai, meus irmãos, hoje os filhos de pastores estão nem aí. Meu pai é o pastor, eu vou jogar de bola, quem quiser vai para a escola dominical. Eles não estão aí para a liderança, porque o seu pai é quem é o manda-chuva. Eles não temem mais a Deus. Por quê? Porque está ligado a cordão umbilical ministerial do seu pai. Muitos acham, por ser filho de pastor, agora é um pastor, mas não é. Tem que ter a chamada, tem que ter a unção. Então, as artimanhas dos falsos obreiros, impureza sexual, abuso de autoridade e fama ministerial. Eli errou redondamente. Veja os erros do Eli, do sumo sacerdote. Eles sabiam que os seus filhos eram perversos, maus. Eles sabiam que os seus filhos conheciam a lei, mas não praticavam. Ele sabia que seus filhos eram ladrões do santuário. Ele sabia que seus filhos acostumavam a se roubar carne do altar. Carnes do altar. Ele sabia que seus filhos deitavam com mulheres de programa. Eli sabia tudo isso, mas não houve sentença. Não houve castigo. Então, aquele tom de voz de Eli que a gente vê na Bíblia, estou escutando coisa feia sobre vocês, meu filho. Isto era só um tom que soava falso. Não adianta dizer que está errado sem agir, correr à solta. Era tom de disciplina falso. O próprio profeta, usado por Deus, o próprio Samuel falou sobre isto. A falta de disciplina, que ele não freava aos seus filhos. Deus falou por meio de Samuel a Eli. Então, mostrando que os falsos obreiros, estes Ofnis e Finéias, obreiros novos, são exemplos de iniquidade quando ele se trata dessa roubalheira e também dessa impureza sexual. Então, não haverá como sobreviver a um grande juízo sobre a apostasia. Não haverá perdão. Então, o pecado foi exatamente contra o Espírito Santo. Quem intercederá por ele? 1 Samuel capítulo 2 e 25. Anote aí. 1 Samuel 2 e 25. Um tipo, prefiguração do pecado contra o Espírito Santo no Antigo Testamento. Jesus disse, não terá perdão. Glória a Deus. Então nós observamos, meus irmãos, o pecado foi contra o Espírito Santo. Quem intercederá por ele? Então, resta Deus resolver matá-los. Glória a Deus. Queridos amados irmãos, Deus vai levantar um profeta na casa de Eli, onde vai revelar o juízo e as coisas que em brevemente vão acontecer. 1 Samuel 3 e 12. Veio um profeta anônimo, enviado por Deus na casa dos levitas, aonde quem estava no sacerdócio, Eli e seus filhos. Ele falou até de uma figura de um sacerdócio verdadeiro e fiel, quando viria nos tempos de Davi, um homem chamado Zadok,
da qual esse prestaria um serviço fiel a Deus, que Deus se agradaria, que seria homem segundo o seu coração. Como a gente vai ver que Deus vai levantar Davi, Deus vai enviar seu filho, homem segundo o seu coração. Então, o profeta denunciou na casa do juiz, Eli, que as ofertas são do Senhor, não são para a conta bancária, como muitos líderes hoje fazem. Pega toda a renda, toda a gordura, coloca na sua conta bancária. Tudo isto foi denunciado pelo profeta do Senhor, dizendo que as ofertas são do Senhor, e não é para ser colocada na conta bancária dos sacerdotes. Então, essas pessoas, os sacerdotes, roubavam a Deus na própria beira da própria em cima do próprio altar. Eles roubavam. Era uma grande tristeza, irmão. Sabe por quê? Porque quem é que vai tirar esses homens daí? Esses falsos obreiros? Quem que vai tirar Ofni e Finéias? Quem que vai tirar Eli? Se são os que estão na liderança do povo. Não tem juiz nessa casa não? Então Deus intervém. Deus mesmo vem. Assim como mesmo o Deus veio para Samuel, Deus vem na casa de Eli trazer o juízo. Então a gente percebe que o menino Samuel, depois que recebeu instrução com respeito à voz de Deus, Deus mesmo veio, porque o menino já estava preparado para responder com aptidão para serviço a Deus. Então, o juízo vai vir, mas de uma forma de avalanche. O juízo vai vir matando no mesmo dia, um matando dois, matando o quarto. Então, tudo isso vai mostrar que os profetas de Deus são verdadeiros, que as profecias se cumprem, porque é Deus quem fala, e a sua palavra não volta vazia. Então houve a morte dos dois irmãos, Ofni e Finéias, houve a morte do seu próprio pai, houve a morte da sua nora, filha de Finéias, ou seja, mulher de Finéias. Tudo isso, meus irmãos, num só dia. Então, Deus revelou o mesmo juízo pela segunda vez por meio do profeta Samuel, porque a primeira vez veio pelo profeta anônimo. Então, o que nós podemos observar é a ação de Deus e o seu juízo, que está em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 10 a 11. Onde os filisteus feriram Israel. Então a gente vai ver que teve uma primeira derrota, com 4.000 homens, e houve uma segunda derrota, com 30.000 homens derrotados no meio das tropas israelitas. Então essas tropas que foram feridas pelos os filisteus, você viu lá no Novo Testamento Jesus dizendo para Pedro: Pedro, pega a tua espada e mete na tua bainha, porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Então, vocês observam o seguinte: quem usava o ferro, o garfo, para roubar no santuário? Eu lhe pergunto se a resposta não é os filhos de Eli, que juntamente com aquele jovem assaltava as carnes com os garfos, que iam nos caldeirões, que ia no altar, que ia nas bacias, que ia nos tachos. Eles não tiravam com um garfo com 3 dentes, um tridente, tirando as carnes para os sacerdotes comerem. E a Bíblia diz que o profeta de Deus falou que eles engordavam com a gordura da carne. E eles brigavam pela gordura para não ir para o altar. Então vocês observam o seguinte: os próprios filisteus vão usar o garfo agora contra os próprios que são de Israel. Então Deus vai pegar e vai ferir exatamente com o próprio garfo dos filisteus. Então vai haver uma mortandade. Mexeu nas ofertas do Senhor, Deus vai ferir da mesma forma. É terrível, né?
Então, não adianta roubar com os garfos e nem com qualquer outra coisa. Deus vai tomar a dianteira desta nação. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos ver, tem muita coisa para ser falado nesta aula. Mas a gente vai chegar exatamente na aula extra e vamos mostrar os filisteus levando uma peia dentro do arraial dos filisteus. Quando a gente pensa que houve uma aparente derrota da parte de Deus ao deixar a arca ir, porque a arca saiu de Ebenezer, certo? Que veio de Siló, porque Ebenezer foi aonde houve a guerra, o conflito com os filisteus. Então ela sai de Siló, vai para Ebenezer, e de Ebenezer vai para Asdote, lá, terra dos filisteus, onde os filisteus levaram, onde eles tomaram a arca e levaram para lá. Então lá no templo, na casa de Dagon, eles vão colocar a arca bem pertinho uma da outra. Ou seja, a arca perto de Dagon. E vocês querem ver o que vai acontecer? 2 rounds. Deus vai vencer de 2-0 sobre o Dagon. Então vem para a aula extra. Vamos mostrar ainda os pecados dos filhos de Eli e Deus vencendo sozinho. Louvado seja Deus. E que Deus não precisa do homem quando Ele quer agir. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Veja aqui o nosso zap. 991 28 12 60. Glória a Deus. Vamos enviar 13 aulas extras para o seu zap. Este é o nosso zap para comunicação. Receba mais aulas, continuação desta aula. Tópico 2, tópico 3, vai ser enviado pelo zap. Então, veja aí nos comentários como participar. É uma bênção. Deus abençoe. E que você tenha esse complemento, subsídio, substancial, para ser aplicado na sua escola bíblica. É uma bênção o conhecimento.